Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé. Queridos ouvintes, estou aqui com as minhas amigas. Olá, Ondina, seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, Edilene, minhas queridas amigas Silvia e Onara, e a todos os nossos ouvintes, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Olá, Ionara. Olá, Edilene, Ondina, Silvia e todos que nos ouvem. Jesus esteja conosco mais essa noite. Olá, Silvia, meu anjo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edilene. Boa noite, minhas companheiras de podcast, dos cursos também. E a vocês, ouvintes queridos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Agora, para iniciar o nosso podcast, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele que, neste momento, possa nos envolver com muito amor. Gratidão, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo amparo que recebemos incessantemente de suas mãos. Ampara, Pai, todos os lares, e onde houver um necessitado, que o teu amor acolha. Fica, Senhor, conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos conhecer outra mulher de fé, de muita fibra e muito bonita. Nos diga quem é essa mulher, Silvia. Essa mulher é Abigail, Edilene, e como você disse, de muita fé e muita fibra. Então vamos lá, vamos à história. A Bíblia descreve a história de uma mulher formosa, muito bonita, sábia, humilde, compreensiva, digna, sensata, pacificadora, de bom coração, de palavras e ações precisas e obediente a Deus. Esta mulher é Abigail. O seu nome, Abigail, significa motivo de alegria. Silvia, deixa eu te interromper, porque eu estava pesquisando e o nome Abigail é muito forte, né? E eu pesquisei um pouco mais e eu vi que é de origem hebraica. A versão original nessa língua é Abigail. Essa palavra antiga é composta pelos elementos ABH, que significa paz, e GIL, G-I-L, que se refere à alegria, gozo ou ficar feliz. Acredita-se que a tradução literal seja alegria do Pai, mas o espírito da palavra é interpretado como se referindo à menina do papai. Eu achei tão lindo isso. Mas o significado dos nomes das pessoas daquela época, você analisando hoje, batia exatamente com o comportamento do ser. Interessante isso, não é? O que você acha, Ondina? Verdade. Nós temos, como a gente tem estudado várias mulheres, né? E nós percebemos o quanto o nome tem a ver com a personalidade. Eu não sei se é o contrário, né? Se o nome foi criado e aí a gente começa ali a colocar essas características na pessoa, né? Nossa, encaixa certinho, né? Exatamente. Mas voltando à nossa história, né? A história de Abigail se passa durante o tempo em que Davi estava fugindo do rei Saul. Ondina, eu sei que você pesquisou o porquê Davi fugiu do rei Saul. Pode nos contar? Olha, gente, Davi havia sido ungido como escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Porém, o rei Saul
ainda ocupava o trono e nutria lá um forte sentimento de ciúmes por Davi, porque Davi era até mais preferido, né, por Samuel, o antigo rei. Saul, ele começou a perseguir Davi, mas é porque ele queria matá-lo. Porém, Davi era um homem muito bom. Tanto é, gente, que ele teve a oportunidade de acabar com essa perseguição se ele tivesse aproveitado lá o momento de distração do Saul e o matado. Contudo, Davi, ele reteve seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens de fazerem algo mal contra o rei. Fugitivo, separado de seus familiares e cercado de pessoas desgostosas com a sociedade, Davi não perdeu o temor a Deus. Um homem de Deus morre, um rei rejeitado ainda está no poder e o novo rei escolhido por Deus está sendo caçado. Pode isso? Vejam como começa uma guerra, né, meninas? Tudo porque Saul tem inveja de Davi. O orgulho e a inveja são chagas da humanidade. Hoje vemos as guerras acontecer, e se observarmos os motivos que levam a haver guerras, estas estão sempre ligadas ao egoísmo e ao orgulho. Enquanto não trabalharmos isto em nós, veremos ainda a humanidade em disputas desnecessárias. Eu queria falar sobre uma coisa muito importante, né, que a gente tem que aprender nessa história sobre Saul e Davi. Davi, ele respeitava Saul, ele não queria o mal dele. E mesmo sabendo que ele era seu inimigo, Davi fugiu para salvar sua vida, mas nunca atacou Saul. Sempre se defendeu dos ataques, porque Saul caçava Davi, queria ele morto. Um fato de que Davi estava com Deus, pois sempre se antecipou a chegada de Saul. Uma grande lição aqui. Como estamos com nossos adversários? Respeitamos eles ou atacamos? Vale a pena ler sobre esse momento na vida de Saul e Davi. Temos muito que refletir sobre essa história. Isso mesmo, Ionara. Uma completou a outra. Muito bom, muito boa a explicação de vocês. Mas voltando à história, Abigail era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. Nabal era um homem poderoso, muito rico, nos negócios não tinha escrúpulo. Ele era mau em toda a sua forma de se expressar e se conduzir. O significado do seu nome condiz com a pessoa. Insensato, estúpido. Mas, Silvia, o significado do nome de Nabal deu certinho com a personalidade dele, não foi? Exatamente, Edilene. Era o que nós estávamos conversando lá em cima, né, meninas? Isso mesmo. Então, agora eu quero falar do casamento de Abigail. Naquela época, as mulheres elas não tinham oportunidade de escolher os seus maridos como hoje. E como que eram os casamentos naquela época? Então, Silvia, deixa eu te interromper. Pode falar. Os casamentos, eles eram arranjados, né? E a gente não sabe as motivações desse arranjo, mas a gente só sabe das motivações de Abigail, né? Das escolhas dela, que era a obediência aos pais, leis e aos costumes da época. Exatamente isso, Ionara. É isso mesmo, né? Será? A gente não sabe, né? Será que os pais de Abigail arranjaram esse casamento impressionado com a riqueza dele e o poder que Nabal tinha? Pode ser, não pode? Eu acho que sim, né? Deixa eu te dar uma interrompida aqui. Vocês não já repararam em filmes, em livros? Parecia um teatro a escolha das noivas, né? Elas, você ia na casa, conhecia a família e, na verdade, assim, o noivo, a noiva não sabia muita coisa do noivo. Desde que ele pagasse lá o que tinha que pagar, estava valendo, né? Então, assim, eles
na verdade, quem escolhia a noiva era mais a família do noivo. E a família da noiva, pelo que eu entendi, ela ficava era grata, né, da filha estar indo Exatamente. casar. Aceitava, né? Nossa, Então, aí, mas então, Ondina, aí, será que os pais, né, ficaram impressionados com a riqueza dele? Pode ser também. E aí tem outro detalhe do que você falou também, a noiva, ela só ia conhecer o noivo no dia do casamento. Já imaginou isso hoje em dia? Já imaginaram? Isso nossa, não dá, não, né? Então, e aí nós questionamos isso, né? Por que que Abigail, uma mulher tão sábia, bonita, era esposa de um homem mau, rude, grosseiro e sem escrúpulos? Na verdade, Agora, Silvia, ela e nenhuma outra mulher naquela época, naqueles momentos, não tinha essa concepção de escolha, né? Isso só veio acontecer anos depois que todos nós evoluímos, né, na nossa formação e hoje em dia que a gente não, né, é que escolhe o marido, o parceiro que quer. isso mesmo. Porém, há relatos, né, que nas famílias de classe mais elevada, que tinham posses, até era dado direito à moça de decidir se queria ou não. Mesmo as cegas, ela podia decidir, como foi o caso de Rebeca. Ela teve o direito de escolher se deixava sua casa ou não. mas era raro, né, Ionara? Raríssimo, mas acontecia. Acontecia. Agora, eu acredito também que Abigail, ela foi, né, um instrumento de Deus. Ela tinha uma missão junto a Nabal e junto a todos os seus servos também. Ela aceitava os ensinamentos de Deus e aprendia a conviver com o marido. Ela era luz dentro do seu lar. Tudo tem um propósito. Nós estamos aprendendo isso, né? Enquanto nós estamos estudando todas essas mulheres. Então, tinha um propósito nessa união aí. Atualmente, a gente não tem, quase não tem, né? Deve ter em outras culturas, né? Porque nós estamos numa cultura ocidental, mas quase não deve ter casamentos arranjados pelos nossos pais, pelo menos, né? Mas temos, sim, outras formas, como conveniência, certo? Então, pensando nos ensinamentos de Jesus, o que vemos é que essas pessoas que agem dessa forma, elas acabam o quê? Sendo muito infelizes porque não sabem lidar com as dificuldades. Porque se já escolhendo já é difícil, imagina se você casa sem amor. Eu acredito que a obediência também facilitava um pouco, mas devia ser muito difícil, né? Com certeza. Então, meninas, vamos lá, voltando para a história novamente. Davi e seus homens, quando chegaram a Carmelo, pediram ajuda a Nabal, porque Nabal possuía muitas ovelhas e gado, e era a época de tosquia. E Nabal ajudou Davi e seus homens, deixando-os cuidar do rebanho e tosqueando as ovelhas. Em troca, eles iriam receber alimentos, o que era muito comum naquela época. Ou seja, naquele momento, naquela época, como diz você, se trocava serviço por alimentos. Exatamente, era a forma de pagamento, né? Nabal morava em Maom e ele tinha terras ali perto, em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo 3.000 que Nabal possuía. Bastante ovelha, né? Mas a região em volta, ela era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Parã. A região a leste, que dava para o mar salgado, era inabitável e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio. Com certeza eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades.
E era muito comum encontrar jovens que trabalhavam como pastores para os ricos, como Nabal, que era um deles. Eu queria complementar, Silvia, um pouco mais aí sobre Nabal. Vocês sabiam que ele era descendente de Caleb? Ou seja, ele vinha de uma linhagem de um homem de muita fé, um ex-escravo que foi libertado por Deus, que confiou na promessa do Eterno para entrar na terra prometida e que recebeu sua recompensa por acreditar no Senhor. Nabal, gente, ele herdou sua fortuna. Ele trabalhou a cada ano, seu rebanho crescia mais. É isso mesmo, Ondina. Caleb, um homem de muita fé. E vamos seguir com a nossa história. Após trabalharem, chegou a hora de receber o pagamento, os alimentos. Trabalha, recebe, né? E Davi queria o pagamento dele. E ele escolheu o momento certo para isso. Era a época festiva da Tosquia. E era comum fazerem banquetes e demonstrar generosidade nessa época. Então, Davi também escolheu muito bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi, reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. E aí o que Nabal fez? Nabal o insultou. Nabal foi categórico em dizer que não daria nada. Então isso quer dizer que não teria pagamento. Ô Silvia, Nabal insultou e humilhou Davi, dando a entender que Davi era insignificante. Como que ele podia fazer umas coisas dessas? Davi e seus homens trabalharam, e isso estava acertado pela tradição. Nabal era realmente um homem muito mau. Aqui podemos observar que a prosperidade de Nabal não fez dele um homem muito sábio. Vocês não acham? É verdade, Ondina. Aqui fica ainda mais claro o mau caráter de Nabal. Ele descendia de um homem que acreditava em Deus, que lhe deixou fortuna, frutos de bênçãos divinas, e nem assim conseguiu ser grato e agir no bem. Ainda hoje, vemos muitas pessoas de má índole, ricos ou pobres, que fazem tratos e não cumprem, deixando os outros em situações bem difíceis. Mas vejam, meninos, a descendência não garante um bom caráter, pois temos nosso livre-arbítrio e assim tomamos nossas decisões e, consequentemente, teremos a nossa colheita, boa ou má. O Edilene, é verdade. E a lição realmente está mostrando isso. E ainda hoje, meninas, temos pessoas com essas atitudes. Aqueles que se julgam acima da lei, não respeitam nada, nem mesmo Deus. O futuro desses nossos irmãos que agem com muito orgulho do que conquistaram, do seu saber e pseudo-poder, egoisticamente achando que por isso tudo lhes pertence e podem fazer. Nós sabemos o quanto é triste isso. Por isso Jesus disse que se não agíssemos no bem, haveria choro e ranger de dentes. E há, não é mesmo, gente? Vamos ver o desenrolar dos fatos. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. E Davi disse: peguem cada um da sua espada, ordenou. Armados, Davi e 400 de seus homens sairiam para lutar. Ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal e quem lá estivesse. Então, meninas, era compreensível. Eu acho que todo mundo dá razão para Davi ficar bravo em não receber, né? Mas ele ficou furioso. Silvia, eu estava pensando aqui, tinha o tal da honra, né? Não é só porque trabalhou e não Exato. recebeu. Você feriu a honra daquele homem. Isso era inaceitável, como para muitos ainda o é, né? Exatamente, Ondina.
Então, e ele se sentiu humilhado. Foi o que você falou, né? E também tem outra coisa. Não era só ele que ficaria sem pagamento, mas todos os seus homens. Havia ali também a família desses homens. Mulheres, crianças, era uma comunidade. Todos ficariam sem alimentos. Você trabalhar e não receber, dá para imaginar? Mas a forma de Davi se expressar estava errada. Porque a Bíblia diz: o furor do homem não produz a justiça de Deus. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Silvia. Como sempre, usamos a raiva no lugar do discernimento. E vemos até hoje o que acontece com as tomadas de decisões erradas em nossas vidas. Se lá era assim, hoje ainda continuamos, melhor dizer, desta forma. Então, Edilene, nós até podemos, né, sentir raiva. Claro que podemos. Nós somos humanos. Mas o que a gente aprendeu e o que não podemos é permanecer com raiva. Porque se assim fizermos, vamos adoecer, não é mesmo? Pois é, Undina. O direcionamento de Jesus, né, dar a outra face quando uma for batida, é para que transformemos esses sentimentos mais duros que temos. Vamos ser feridos, mas vamos conseguir controlar, sem engolir o desaforo, ou seja, entender de quem partiu e buscar alternativa. Meninas, é um trabalho que vai levar tempo, mas busquemos nos pôr a caminho. Exercício diário a todos. Fica aqui uma lição para casa. Estou curiosa para ver a sequência dessa história. E vocês? Eu também, Ionara. Um servo que ficou muito assustado foi contar o que havia ouvido e visto para Abigail, dizendo que Nabal lançou insultos sobre Davi e seus homens. Nabal era mesquinho e começou a reclamar por causa de seu precioso pão, a água, o vinho e a carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante e o comparou a um servo fugitivo. Ora, né, Silvia? Vejam que arrogância pode ocasionar. Vejam que uma palavra mal colocada pode causar um grande problema para todos nós. Devemos ter muita cautela com o que fazemos e falamos, para não trazer um problemão para nós e para a nossa família, não é mesmo? Ondina, Abigail deve ter visto o pânico nos olhos do servo, porque conhecia seu marido. Sentiu que um grande perigo se aproximava e precisava agir rápido. Naquele tempo, uma vingança se exercia contra todos os membros da família e até dos servos. Por isso, Moisés instituiu a lei do olho por olho e dente por dente, que só atingia aquele que cometeu o erro, poupando os demais membros da família e servos daqueles que errou. Mas, Edilene, presta atenção aqui, gente. É um detalhe muito importante. O servo, ele procurou a Abigail. Esse fato não é muito curioso? Porque naquela época, procurar a mulher, não é verdade? Sim, gente, o servo sabia com quem estava lidando. E eu acredito que Abigail era uma senhora serena e bondosa, e já tinha dado várias demonstrações de sua inteligência e sabedoria para agir. Eu vejo as guerras trazendo destruição para todos os lados. Vejamos o contexto histórico daquela família, os servos, a esposa, e todos daquela comunidade sairiam perdendo. A vida é o preço que se paga quando usamos o egoísmo e o orgulho para resolver as complicações que criamos. Muito bem, meninas. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Abigail sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, seus servos, e ela entendeu a gravidade da situação, pois Davi iria se vingar e já havia recrutado muitos homens para isso. Soube também que Davi só queria receber o que era dele. Ele e seus homens não eram pessoas violentas, eram pessoas pacíficas e de fácil convívio. Então,
Abigail tomou uma decisão rápida. Chamou suas servas e prepararam uma generosa quantidade de suprimentos com pães, vinhos, ovelhas, trigo, passas e figos para entregar a Davi e seus homens. Ela mandou seus servos irem na frente com as provisões. Depois seguiu sozinha, mas ela não contou nada a Nabal. Minhas amigas, como é bom agir com sabedoria, não é mesmo? E como Abigail agiu rápido para tentar preservar sua casa diante de uma ofensa que resultaria em mortes. Ela buscou alternativa para sair da escuridão para a luz, com sabedoria e sensatez. Vocês não acham? Com certeza, Silvia. Ela teve uma decisão rápida, mas muito bem pensada. E é engraçado, né? A Bíblia tem uns detalhes, né? Coloca até o que tinha lá, o figo, os alimentos, pães, vinhos, né? Eles detalham muito bem isso. Ela não titubeou nem um instante, mesmo diante de uma situação tão grave, de um lado o marido, do outro um homem ferido nos seus brios. É como se ela estivesse no meio de uma guerra mesmo, né? De um lado um país, do lado outro. Agora, como nós nos portamos diante de dificuldades em que estamos cercados por pessoas irritadas e precisamos intervir para que nossa família seja preservada? Edilene, o que você acha disso? É necessário analisar a situação bem das duas posições, buscar o auxílio de Deus para que a solução seja encontrada. Não deixar que as coisas fujam ao nosso controle. Olha, meninas, eu aprendi bastante aqui. Abigail vai fazer o que o marido não fez e sem avisar a ele, porque sabe que ele não vai permitir e muitos iriam morrer. Mulher de fibra, viu? Toma uma decisão rápida e feliz. Creio que ela não está segura, mas o momento não comporta divagações, exige ação e ela o faz. Corajosa, ela preservou a família, em primeiro lugar a família. E vamos ver como foi o desfecho dessa ação da Abigail? Vamos lá. De forma muito prudente no agir e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Assim que avistou Davi, com o coração cheio de humildade, Abigail desceu do jumento, ajoelhou-se e suplicou que a ouvisse. Reconheceu que o seu marido Nabal era um homem insensato e pediu que aceitasse os presentes e que relevasse a atitude dele, que houvesse perdão. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele ou que talvez se tornasse mais tarde uma razão para arrependimento. Leia 1 Samuel, capítulo 25, versículos de 24 a 31. Com essa atitude, ela apaziguou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal e todos que lá viviam. Ô mulher corajosa! E humilde, que eu acho que é o que mais chamou atenção aqui, a humildade dela. Quantas vezes nós não tivemos humildade para pedir ajuda, para pedir perdão, que seja em nosso nome ou em nome da nossa família? Deve ter sido um momento muito tenso, mas ao mesmo tempo, né, de muito alívio. As riquezas de Nabal e a sua tolice, eles não fizeram de Abigail uma mulher fútil, grosseira e nem tola. A sabedoria de Abigail não tornou Nabal um homem sensato e misericordioso, pois conviver com pessoas sábias não traz sabedoria para quem não deseja mudar e aprender a ser melhor, não é? O certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde, como nós acabamos de falar, e na sua disposição em resolver de forma sábia um problema criado por seu marido.
E eu acredito, Bondina, que nós mulheres temos muito isso, parar para pensar, de ver o que realmente é necessário fazer em todas as situações. Nós, como mães e esposa, temos mais costumes de refletir do que os homens, né? E tudo em nossa vida é uma questão de escolha. Todos nós sabemos disso. Saber dosar o que queremos e como conseguir ter prudência no viver, sempre. Abigail soube observar as situações e, com discernimento, evitar diversas mortes. Quando tivermos um olhar mais maduro para as situações difíceis, teremos atitudes sábias, como Abigail teve. Isso eu acredito. Vamos ver o que Davi fez. Davi disse: Bendito seja Deus, o Deus de Israel, que te enviou neste dia ao meu encontro. E bendita seja a tua sensatez, e bendita sejas tu, que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Ele disse também: sobe em paz para a tua casa. E humildemente acrescentou: escutei a tua voz. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 a 35. Gente, o que apaziguou Davi foi, no meu entendimento, não foi apenas o pagamento do que havia combinado, mas a humildade e a coragem daquela mulher que vinha lhe pagar e rogar pelo seu marido desequilibrado, egoísta e orgulhoso. Isso tocou o coração de Davi. Não é o material que nos toca, mas a vibração, a energia de amor e humildade que exalamos ao praticarmos uma ação. E essa ação acordou Davi de seu ímpeto violento. Ele despertou ao ver o que aquela mulher, estava fazendo. Ele ouviu a voz de Deus no dizer de Abigail. Eu acho essa parte da história linda, gente. É algo muito belo. É muito emocionante. Muito, arrepiei toda aqui. Olha que eu já li várias vezes. Exatamente, né? E o que ele fala para ela, realmente aqui em cima, bendito seja Deus, o Deus de Israel que te enviou neste dia ao meu encontro, que realmente livrou ele dele cometer porque ele estava com muita raiva. E é realmente o que a raiva faz conosco. E nós lemos lá atrás que ele é um homem bom. E até os homens bons sentem raiva e às vezes tomam medidas drásticas sem pensar. Então, realmente, ela foi um instrumento ali para apaziguar Davi, porque ele normalmente não seria assim. Mas é o que nós sofremos, né? Às vezes a gente tem umas raivas e a gente não para pensar e age antes de pensar. É o impulso, né? Nós tomamos aquele impulso violento na hora, e aí já, a hora que você aí veja as brigas. Falou, isso, arrependimentos depois, né? E era o que ia acontecer exatamente aqui com Davi, porque ele iria se arrepender. Voltando, eu vou falar para vocês de novo, eu imagino os dois conversando, e a Abigail com aquele tom de voz sereno e suave, e Davi se acalmando. De novo. Eu também imaginei ela linda, maravilhosa, e ele lá ficou todo embasbacado. É muito bonito. Mas vamos retornar à história. E ela voltou para casa, para o marido, determinada, como sempre, a cumprir seu papel de esposa. Abigail precisava lhe contar sobre o presente enviado a Davi e seus homens. Nabal tinha o direito de saber. Ele também tinha o direito de saber do perigo que havia sido evitado antes que soubesse por outra pessoa. O que seria ainda mais perigoso e vergonhoso. Mas não dava para contar isso no momento que Abigail chegou em casa, pois Nabal estava completamente bêbado. Então seria mais sensato, prudente, contar-lhe no dia seguinte, com ele sóbrio. E na manhã seguinte, logo cedo, Abigail foi até ele
e lhe contou. Sem dúvida, ela esperava uma reação explosiva. Meninas, eu também estava esperando uma reação muito explosiva de Nabal. Mas vamos lá ver o que aconteceu. Mas Nabal ficou sentado, imóvel. E a Bíblia nos diz que Nabal sofreu um ataque, porque sentiu o perigo que correu. Ficou muito assustado, teve um ataque e ficou paralisado. Isso chama-se medo, não é verdade? O susto dele foi tão grande que paralisou ele. É verdade. E eu também entendo a Abigail e o medo que ela teve, né, de enfrentar o marido naquela noite. Muitas brigas, separações e até crimes violentos são cometidos quando as pessoas reagem imediatamente àquele que está alcoolizado. Portanto, eu compreendo que é o momento certo, né, para que falemos certas verdades e sejamos entendidas. Pessoas entorpecidas pelo álcool raramente conseguem entender o que se passa à sua volta. E, claro, como ela era sábia, ela já sabia disso, né? Pois é, Ondina. Abigail soube sim o momento certo de falar. E nós também sabemos. Só que nem sempre agimos no momento certo. Muitas vezes deixamos nosso entusiasmo falar mais alto e atropelamos as coisas. Achamos que somos importantes demais, ficamos orgulhosos e queremos mostrar logo o que fizemos. Agindo assim, as coisas não saem como esperado. É preciso prudência. A palavra certa, Dionara, é prudência. Abigail conhecia muito bem o seu marido. Sabia de seu comportamento dominador. Isto foi fundamental para que ela agisse desse modo. Agora, meninas, pensando um pouco melhor na vida de Abigail, percebemos que não era fácil conviver com Nabal. Ele não tinha discernimento para lidar com ninguém. Vivia de acordo com os seus gostos e compreensão do que ele considerava certo. Devia ter as próprias leis dele, né, Edilene? Concordo, Andina. E hoje a gente pode ver que temos muitos casos na nossa sociedade de homens violentos, né? Que consideram que aquilo que eles pensam e acreditam é o correto. É uma pena que a gente ainda não aprendeu a conviver com amor. E eu acredito, meninas, que existe muito Nabal por aí afora ainda. Não é verdade? Mas voltando à história, mas o seu fim veio uns 10 dias depois. E não apenas por causa de um problema de saúde. O relato diz que Deus feriu a Nabal de modo que ele morreu. Está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 38. Então eu vou relatar para vocês o que nos fala a Bíblia. Depois da notícia de que Davi acabaria com sua casa e que Abigail contornou a situação, Nabal entrou em um estado de choque, paralisou, petrificou. Alguns estudiosos afirmam que ele pode ter sofrido um ataque cardíaco ou um derrame, o AVC. Ele ficou com medo por tudo que podia ter acontecido, medo da ira de Davi sobre sua casa. 10 dias depois, Deus feriu Nabal e ele morreu. Não existe relato de como Deus o feriu. Precisamos saber interpretar a Bíblia, pois podemos pensar como Deus foi impiedoso, feriu Nabal até a morte. Porém, era comum para a época atribuir a Deus punições, pragas e todo tipo de má sorte. Deus era interpretado como alguém que se enfurecia. O que temos que entender é que Nabal feriu a si próprio quando desrespeitou sua família, sua casa, pois era mau, impiedoso, um tolo e cometeu um grave erro. Não cumpriu seu trato com Davi. Hoje, entendemos que Deus não nos fere, mas Ele permite que nossas imperfeições sirvam para nos corrigirmos, para evoluirmos e aprendermos com nossos erros. Assim, sua falta de escrúpulos causou a ira de Davi e poderia ter acabado em muitas mortes. Precisamos pensar sobre nossas atitudes, já que nós somos responsáveis pelas consequências. Perfeito, Ionara. Perfeita a sua explicação.
Vamos seguir com a história. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento. E mais uma vez, Abigail ajoelhou-se e respondeu: Eis a tua escrava como serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Davi a tomou por esposa, não por sua beleza física, mas por seu caráter íntegro, pela sua sabedoria e pela sua humildade. Não é? Veja, Silvia, ele ficou, vamos dizer, encantado com a determinação e a coragem de Abigail, pois a mulher naquele tempo não tinha uma representatividade forte na comunidade. Era apenas uma dona de casa. E a maneira de Abigail resolver questões que era apenas direcionada ao homem fez com que Davi se encantasse por ela. Exatamente, Edilene. Mas vamos lá, finalzinho da história. Estamos chegando ao final da história. Mas isso não foi um final de conto de fadas. A vida de Abigail com Davi nem sempre seria fácil. Davi já era casado com Ainoã, e apesar de Deus permitir a poligamia, isso com certeza apresentava seus desafios às mulheres fiéis daquela época. E Davi ainda não servia a Deus como rei. Muitos obstáculos e desafios teriam de ser superados antes disso. E foram. Davi tornou-se rei e Abigail rainha, e continuou sendo a mesma mulher encantadora. Era companheira, conselheira, temente a Deus, não fazia nada que iria desagradar a Deus. Então ela continuou sábia, humilde, sensata, tudo o que ela era. E eles tiveram um filho, Queleabe, e também chamado de Daniel. Na Bíblia não há relato da morte de Abigail, somente dizendo que Davi ficou muito triste. E assim, pessoal, aqui termina além da história de Abigail. Silvia, muito obrigada por esta bela história, desta bela mulher tão corajosa. Agora vamos fazer nossos comentários sobre esta mulher de fibra. Vamos começar por quem contou a história. Diga aí, Silvia. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora. Ela correu riscos, foi prudente, inteligente e determinada. Ela foi impulsionada pela coragem para defender sua família. Ela foi paciente, foi sábia, soube reconhecer os propósitos de Deus para a sua vida e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Ela deixou as palavras dançarem em sua boca e a melodia desarmou Davi. Aprendemos com Abigail como é importante saber usar as palavras no momento certo para apaziguar e não para inflamar ainda mais. Aprendemos a sermos prudentes, parar e analisar as situações ao redor. Precisamos pedir sempre a ajuda de Deus, ficar atento às respostas, porque ela vem, mas andamos tão ocupados, distraídos, que não lutamos. Aprendermos a perdoar, aprendermos a importância da família e, acima de tudo, aprendermos a confiar em Deus e a manter a nossa fé. A mulher sábia sabe quando agir e como agir. E para isso, precisa estar ligada sempre a Deus para ser guiada a fazer o que é certo, apaziguando e não inflamando ainda mais as situações. Obrigada, Silvia, pelos seus comentários. Agora, Ondina, gostaríamos de ouvir o seu comentário sobre esta bela história de Abigail. Eu acho que Abigail entrou para a história de Israel como uma mulher sábia e pacificadora. Pacificadora vai ser aí comum entre todas nós, né? Ela foi inteligente e prudente, embora fosse casada com um homem tolo e de coração duro.
Abigail deve ter sofrido muito em seu casamento, mas submissa, não se deixou levar pela insensatez de seu marido. Sua sabedoria salvou sua casa da morte e também salvou a Davi de derramar sangue inocente. A sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas sejamos sábias e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honradas pelo Senhor. Essa mulher foi usada por Deus para ser um instrumento de paz. E vocês? Temos sido como Abigail? Temos sido instrumentos de paz nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos cercam? Vamos refletir sobre isso? Obrigada, Undina. Ionara, minha bela, o que você tem para nos dizer sobre esta bela história de Abigail? Bom, eu com certeza concordo com todas as colocações da Silvia e da Undina. Mas o que mais me impressionou em Abigail foi a discrição dela. Diante da ameaça que sofria toda a sua casa, ela discretamente procurou saber sobre Davi e seus servos, juntou os mantimentos necessários e, ainda como uma súplica, lhe pediu clemência. Quanto medo, quanta responsabilidade lhe pesava sobre os ombros naquele momento. Acredito que não tenha sido fácil sustentar um casamento assim, com um homem tão diferente de tudo que ela pensava, tão diferente da sua bondade, inteligência e determinação. Mas eram situações comuns e ela cumpriu seu papel de filha, esposa, dona de casa, escolhida por Deus, soube agir, falar e calar no momento certo. Foi humilde quando necessário, foi astuta quando era o momento, soube esperar a hora certa de todas as coisas, conforme nos ensina o Senhor. Abigail me ensinou que sim, podemos agir, falar, não precisamos aceitar tudo que nos é imposto, mas para tudo existe o modo correto, e confiar em Deus é o que nos sustenta. Obrigada, Ionara, pelos seus comentários. Agora eu vou fazer um pequeno comentário sobre esta história. Naquele momento, Abigail sabia o risco que a vida dela e de todos os que estavam sobre a responsabilidade de Nabal. Então ela percebe que não poderia contar com Nabal, que não se importou com as consequências de seus atos. Abigail quebrou as regras da sociedade que cresceu, se colocando no papel que cabia a Nabal. Ela negociou a paz. Vejam o quanto Abigail foi corajosa, enfrentando os perigos de não ser ouvida, principalmente porque a mulher na sua época tinha um papel menor ao do homem, que era o provedor e cuidador da família e de todos que trabalhavam para ele. Abigail teve um sentimento de amor por todos, compreendendo que a vida é preciosa e que não devemos deixar de cumprir com a nossa palavra a um acordo firmado, mesmo este sendo apenas na palavra, pois o egoísmo e o orgulho só traz destruição. Senhores ouvintes, infelizmente estamos chegando ao fim deste belo podcast e vamos ouvir as considerações de minhas amigas. Silvia? Quando não somos dirigidas pelos nossos desejos, impulsos, ansiedades e aflições, nos tornamos elos de sabedoria. É sempre muito bom estar com vocês, meninas, e com os nossos ouvintes. Até nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado, Silvia. Ondina, meu anjo. A maior lição de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigada, minhas amigas. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Obrigada, Ondina. Ionara? Quando temos a certeza do amor de Deus em nossas vidas, nos tornamos mais fortes e corajosos.
somos capazes de agir correto diante das nossas aflições. Até o nosso próximo podcast. Que Deus esteja conosco. Obrigada, Ionara. A vida pode sempre nos trazer provações, para que possamos superar e assim nos elevar. Que tenhamos confiança no amor maior, pois nunca nos falta. Agradeço a você que esteve conosco. Obrigada pela sua companhia. Se inscreva no nosso canal do Lar Ismael e nos assista pelo YouTube, Instagram, Spotify e agora também no Amazon Music. Agradeço também a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia, nos inspira, ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus, nosso Pai, nossa gratidão. Fiquem com Deus, que Jesus o abençoe e até o nosso próximo podcast.